Polo Sedan Comfortline 2.0. Tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então, vem comigo aqui nesse vídeo. Eu venho trazer uma análise completa de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos, negativos, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Volkswagen Polo Sedan aqui em análise, como eu disse, é na versão Comfortline, top de linha com motor 2.0, 8 válvulas, a gasolina e câmbio manual, ano 2005. E esse aqui é aquele Polo com farol redondo, né? Aí na sua quarta geração, primeira versão antes do facelift. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em novembro de 2022, começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano, e preço médio de venda particular está em R$ 25.483. Já a tabela FIPE, curiosamente, um pouco abaixo desse valor, R$ 24.010. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. Bem como você também vai precisar trocar as placas, né? Colocar as placas Mercosul se você estiver comprando esse carro de outro município e ele já não tiver essas placas instaladas. Em média aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então já no ato da compra, considerando aqui a tabela KBB, que é o maior valor, então na pior das hipóteses, e também considerando que a tabela KBB está refletindo um pouco mais da realidade de por quanto um carro desse está sendo efetivamente negociado e vendido nessas condições de conservação aí que eu disse, esse carro vai te custar R$ 26.016,74 para você já ter ele na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e o veículo já no seu nome. Mas falando agora em custos de documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui no meu estado é cobrado uma alíquota de 4% sobre o valor da tabela FIPE aproximado. No caso aqui, então, ficaria em R$ 960,40. A taxa de licenciamento, o valor que foi cobrado esse ano aqui no meu estado, foi de R$ 135,95. Ainda não temos o valor atualizado de 2023, então vamos considerar, por enquanto, o valor de 2022. Assim como um seguro, que seria interessante você pensar fazer para um carro desse, mas como ele já tem mais de 10 anos de uso, talvez uma seguradora das mais convencionais não queira fazer uma cotação para carros assim. Já é um carro que costuma ter escassez de algumas peças de acabamento, as peças começam a ficar um pouco mais caras em razão disso. Então, talvez na modalidade de cooperativa você consiga uma cotação mais facilmente. Se for o caso, aqui na minha região fica em média de R$ 120 por mês, o que dá R$ 1.440 por ano. Também é interessante a gente fazer o cálculo aqui de depreciação. Pegando o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em novembro de 2019, esse carro estava avaliado em R$ 17.652. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 2.119,33. Em percentual dá 8,83%. Olha só, mesmo os preços de carros tendo começado a cair nos últimos meses, né, mais precisamente de maio para cá, né, com variações aí, altos e baixos, é verdade, mas no geral está caindo de preços comparado aí com o pico máximo histórico. Então, mesmo assim, é um carro que ainda conserva uma alta taxa de inflação. Aí da sua categoria, né, sedãs compactos premium, até R$ 25.000 aproximadamente, é um dos mais procurados, com certeza, de melhor custo-benefício. Então, acaba sendo um carro que segura mais preço, um carro que você consegue revender com um pouco mais de valor lá na frente. Então, somando aqui toda a parte de documentação, seguro e descontando essa inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar por ano R$ 417,02, o que dá por mês R$ 34,75. Mas esse somatório aqui deve ser observado com certo bom senso, porque
Estamos considerando aqui uma inflação no seu valor, que não é normal, não é típico de acontecer com carros tanto 0 km quanto usados ou seminovos, né? Os carros eles sempre tendem a cair de preço um pouco a cada ano. Então, se você pegar um carro desse agora e os carros continuarem a cair de preço aí nos próximos anos e for revendê-lo aí de uns 2 a 3 anos, muito provavelmente você vai perder um pouco aí na questão da desvalorização. Então, você vai ter que somar os custos de documentação e seguro, esse valor de depreciação para você saber de fato quanto esse carro te custou por ano, algo para ficar ligado. Mas falando agora em manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Polo sedã Comfortline 2005 motor 2.0? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec ficou em R$200. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$414. Kit de velas da NGK, as 4 velas, R$114. Pneus, medidas aqui são as 195-5515. Encontrei os Michelin Energy XM2+, por R$1.836. Óleo de motor. Especificação aqui da Volkswagen é a norma VW50200. Para você entender melhor sobre essas normas, né, saber qual óleo correto utilizar para cada uma dessas normas, eu já fiz um vídeo completo que eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir ao final desse vídeo. Mas aqui, para esse motor em específico, né, para essa norma, dá para utilizar um óleo 5W40 Shell Max Performance 100% sintético API SN, que é um óleo que atende a essa norma VW50200. E esse motor, né, aqui o EA113, pega 4 litros exatamente com a troca do filtro. Então, 4 litros desse óleo ficou em R$176. Já a correia de acessórios, dependendo aqui do ano modelo desse Polo 2.0 em específico, ele pode utilizar 2 modelos de correia, é a 6PK1038 ou a 6PK1705. Só que, basicamente, o preço é o mesmo, né? A primeira custa em torno de R$ 69,00, a segunda R$ 67,00. Então, coloquei aqui uma média, né? R$ 68,00 que você vai gastar com uma correia de acessórios para esse carro aí da Gates. E não tem tensor inclusa, que é o preço só da correia. Já o kit de correia dentada também da Gates, e esse sim já com tensor incluso, ficou em R$ 449,00, um pouco mais caro. Falando agora em filtros, todos cotados aqui da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 39,00. Filtro de óleo, R$ 41,00. Filtro de combustível, aqui um pouco mais caro, porque ele é de alumínio, ficou em R$ 145,00. E atenção com esse código que está aparecendo aí, né, o WK59X, que é relacionado ao filtro da MAN Filter, aplicável a esse Polo 2.0, porém apenas até setembro de 2005. A partir daí, né, os 2005 já utilizavam um filtro diferente, né, o WK69/2, também é um filtro de alumínio, porém ele é um pouco mais caro, tá em média R$200. Então, dependendo do mês de fabricação aí de um Polo 2005, ele pode vir com um filtro ou outro. Então, é algo para você observar ali, conferir com o seu mecânico para evitar de comprar peça errada. Já o filtro de cabine, sem segredo, R$20, preço bem acessível. Assim como os amortecedores, encontrei os 4 aqui da Monro, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás, por R$ 1.153. Aqui se tratando de um sedã compacto premium, né, de porte ligeiramente maior comparado a um compacto mesmo de fato, eu diria que esses amortecedores vieram num preço bem acessível. Então, somando aqui a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Polo sedã 2.0 2005, ficou em R$ 4.655.
eu diria que está bem na média comparado com vários outros aí de sua categoria. Os vilões aqui eu diria que os discos de freio ficaram um pouco mais caros. Aqui nesse Polo 2.0 eles têm especificações ligeiramente diferentes, então acaba ficando um pouco mais caro, assim como o kit de correia dentada para esse motor 2.0 também é um pouco mais caro, e o filtro de combustível também não é daqueles mais convencionais de plástico que são baratos, então acabou jogando um pouco contra. Poderia ser um pouco mais barato ainda se fosse 1.6, por exemplo. Mas falando agora em custos de abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio, é um motor apenas a gasolina, e a gasolina aqui na minha região está na média de R$ 4,99 o litro. E esse carro tem um tanque de 45 litros apenas, tanque pequeno. Então ficou em R$ 224,55 para enchê-lo. E como que é o consumo, falando aqui em dados de ficha técnica? Na cidade esse carro faz 8 km por litro, já na estrada faz 13,2. Então, mesmo se tratando aqui de um 2.0, ainda tem médias bem interessantes e que podem ser até um pouco melhores, dependendo da sua forma de guiar, dependendo das técnicas que você adotar, de condução mais econômica, mais eficiente e dependendo também, obviamente, do trânsito que você pegar e do trajeto que você for fazer. Mas ainda falando em dados de ficha técnica, agora em autonomia, na cidade com o tanque cheio, esse carro pode rodar 360 km. Já na estrada, essa autonomia sobe para 594. Então, mesmo com o tanque pequeno, a autonomia ainda não ficou das mais prejudicadas. Dentro de cidade, sim, não é das melhores, mas você vai estar sempre passando ali perto de um posto de combustível. Já na estrada dá para fazer ali quase 600 km com o tanque, então dá para fazer uma longa viagem sem precisar ficar parando muito para abastecer. E como que é a lista de equipamentos dessa versão top, né, a Comfortline 2.0, já vem de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, né, o Climatronic aí da Volkswagen, além de computador de bordo, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça apenas para quem vai na lateral do banco traseiro, no meio ali não tem nenhum desses dois itens, além de faróis e lanternas de neblina e duplo airbag frontal com ABS. E os opcionais disponíveis aqui eram o cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para quem vai no meio do banco traseiro, dentre alguns outros detalhezinhos ali pormenores. E na parte de som, vem de série já com um CD player. Não tinha comandos no volante, nem conexões USB, Bluetooth, estamos falando aqui de um carro 2005, então é dessa forma. Mas falando agora em conjunto mecânico, né, aqui temos o conhecidíssimo motor EA113, que nada mais é do que uma evolução lá dos EA827, né, ou os famosos motores AP. Para falar mais em detalhes sobre esse motor, todos os detalhes de projeto, padrões construtivos, pontos de atenção que você deve observar antes de comprar um carro com esse motor, também vou deixar um card aqui em cima para você assistir ao final. Mas resumindo aqui, ele é um comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, de 116 cavalos de potência a 5.200 RPM e torque de 17,3 kgfm a 2.400 RPM. Então, torque máximo vem num giro bem baixo, o que proporciona a esse carro um bom desempenho e boas respostas ao acelerar. Até porque aqui ele é um sedã compacto até leve, de 1.147 kg. Então a relação de peso-potência fica em 9,9 kg por cavalo e o 0 a 100 em 10,3 segundos, bem adequado para a categoria. E um dos responsáveis aí por esses números de desempenho é o seu excelente câmbio manual de 5 marchas, né, o MQ250, de ótimos engates, justos, bem precisos, então menos tempo perdido aí nas trocas de marcha. Suspensão simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, configuração que se você precisar fazer uma manutenção corretiva, não vai ser das mais caras aí com relação a peças. Já o sistema de freios é um pouco mais refinado aqui nessa versão top de linha. Conta com disco ventilado na dianteira e disco sólido na traseira. E a assistência da direção, aqui em 2005 já era hidráulica convencional, então rouba um pouco mais de potência do motor, porém de manutenção corretiva se necessário, mais barato do que os anteriores 2004, 2003 que vinha com direção eletrohidráulica. E o porta-malas tem bons 432 litros de capacidade, dá para levar bagagens da família inteira e conta ainda com banco traseiro rebatível, bipartido e abertura da tampa por sistema pantográfico que não rouba espaço das bagagens e não corre-se o risco de danificar as bagagens. Então, ponto bem positivo com certeza. E já que eu falei em pontos positivos, né? Quais são os principais desse carro?
é a sua robustez, confiabilidade mecânica, motor, que se você cuidar ali do básico ali da troca de óleo, filtros, correias, no tempo correto, não vai te incomodar com facilidade. Preços de peças aqui, na média, se tratando de um 2.0 aspirado, vimos aqui algumas peças saindo um pouco da curva, mas nada de muito exagerado. Motor de bom desempenho aliado a um bom consumo de combustível, carro de excelente estabilidade, carroceria soldada a laser, então não rola com facilidade, tem boa rigidez torcional, passa muita segurança ao fazer curvas, carro de ótimo prazer ao guiar, comandos bem localizados, engates excelentes da alavanca, o carro bem justinho na estrada principalmente, com uma boa lista de equipamentos para o ano e para a categoria desse carro, ótima capacidade de porta-malas, espaço interno para quem vai no banco traseiro é apenas ok, não espera ali um espaço ali de um sedã médio, mas para a categoria ele se sai bem. E por essas e outras razões é um carro de excelente custo-benefício. Mesmo tendo se valorizado muito, ainda é um carro que cobra um preço razoavelmente justo pelo que ele entrega aí com relação a equipamentos, desempenho e prazer ao guiar. Porém, é claro que ele tem seus pontos negativos. Acabamento é apenas ok, é plástico duro para todo lado e faz ruído com facilidade, então pode incomodar aí ao longo prazo. Costuma estourar coxinha no amortecedor dianteiro com certa facilidade e não aceita paralelo. Você colocar um ali de baixa qualidade, ele não vai durar muito, vai estourar de novo e você vai ter que pagar outra mão de obra e outra peça. Então, vale a pena investir em um coxinha aí original ou de marcas de primeira linha para ter uma boa durabilidade. Pneus são de perfil baixo, aliado a uma suspensão de comportamento um pouco mais neutro, tornam esse carro um pouco mais desconfortável dependendo da estrada e rua não muito bem pavimentada que você pegar. E nessa geração aí, né, de farol redondo, ele não é tão procurado quanto os 2007 em diante, né, que passaram a ter o farol ali em peça única. Mas mesmo assim, tirando apenas esse detalhe aí da dianteira que algumas pessoas não gostaram, pode se tornar uma ótima opção de custo-benefício aí para sua garagem. Mas me diga você, frente a toda essa análise feita, você levaria um Polo 2005 2.0 sedã para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui no final a playlist com vários vídeos nesse formato para você que ainda não se decidiu entre um Polo ou outro carro da categoria ou até de outras categorias na faixa de preço, mais caros, mais baratos. Lá já tem o melhor vídeo para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. E no mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.